Eu quero ler com vocês, no Evangelho segundo Lucas, uma história que possivelmente você já conhece, que eu acho que é uma história que nos faz lembrar, sabe, de uma pergunta essencial que a gente precisa se fazer muitas vezes na vida. Está lá no capítulo 18 do Evangelho segundo Lucas. A partir do verso 35, a história de um homem cego que, antes de recuperar a visão pela graça de Jesus, tinha conseguido enxergar o que muita gente que não precisava do milagre que ele precisou, não conseguia ver. A história de Bartimeu. Diz assim o texto, Lucas 18, a partir do verso 35. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. E disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse, recupere a visão, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim. Queria que você se imaginasse numa das muitas vezes pelas quais você possivelmente se viu nessa situação, que é a seguinte, você está participando de uma conversa, está todo mundo falando sobre um assunto, parece que todo mundo conseguiu perceber algo que estava posto naquela cena sobre a qual se falava, menos você. E aí as pessoas estão conversando sobre esse assunto, sobre esse tema, sobre esse ponto, e você está assim indagando lá dentro, ou às vezes até conversando com alguém, eu não estou conseguindo ver o que vocês estão vendo. É um pouco angustiante quando a gente se vê num cenário como esse, certo? As coisas estão ali, postas, claras aos olhos de muitos, menos ao nosso. A gente não consegue ver. Há uma angústia muito própria dessa experiência, de cenas que a gente vive e que a gente não consegue perceber coisas que são essenciais. A gente não consegue capturar tudo o que acontece num cenário, certo? Então, por exemplo, a gente está aqui nessa experiência cultica de um ajuntamento comunitário. E se ao sair daqui você resolver conversar com uma pessoa que sair com você sobre o que você viu, o que você viveu, é possível que você destaque coisas que o outro nem percebeu, porque a vida funciona assim, não é? Há coisas que saltam aos nossos olhos e outras não. E nessas trocas, nessas conversas, nessas constatações, às vezes é muito angustiante a gente perceber que a gente saiu de um lugar sem ter se dado conta de uma coisa que naquela cena era não um detalhe periférico, mas uma coisa central, essencial. Pois essa história aqui é uma história que nos leva a nos indagarmos se na vida, nessa jornada que eu e você construímos, nós estamos conseguindo perceber aquilo que é essencial. Então essa história é uma história que acontece numa aldeia chamada Jericó. Jesus, a essa altura, já era um sujeito muito conhecido, de modo que por onde ele passava, multidões afluíam para ali. Algumas pessoas interessadas nos feitos de Jesus, outras pessoas fascinadas pela ética de Jesus, algumas pessoas que odiavam Jesus. Engraçado como o ódio desloca também, né? O camarada saía de casa para ir ver alguém que ele odiava, para ver se encontrava naquele alguém alguma falta, algo de que pudesse acusá-lo. Era muita gente que estava por ali, vendo Jesus passar, gente que estava seguindo, gente que estava observando, gente interessada. E o que o texto diz, Lucas não é o único que conta essa história, Mateus e Marcos também contam, cada um com a sua perspectiva. O texto diz que à beira do caminho havia um homem que Lucas não identifica o nome, mas que outro evangelista o faz, chamado Bartimeu.
filho de Timeu, que era cego havia muito tempo. E esse homem, percebendo o barulho, a agitação, a inquietação naquela rua, talvez uma rua pacata, não houvesse o que estivesse acontecendo ali, esse homem, então, resolve perguntar, na sua curiosidade, o que está acontecendo? Quem está passando por aí? A curiosidade movimenta a gente, né? A gente costuma tratar a curiosidade como uma espécie de inquietação dos que resolvem cuidar da vida do outro, mas não é só isso. A curiosidade é uma inquietação humana. E às vezes a gente chega onde a gente chega na vida por causa da nossa curiosidade. Há lugares que a gente adentra, há espaços que a gente galga, há conquistas que a gente faz por causa dessa inquietação nossa. O que está acontecendo? Quero saber. Tem um barulho por aí, tem muita gente ali. Estou curioso, quero saber o que está acontecendo. Então Bartimeu é esse sujeito que está à beira do caminho, à margem do que se passa. E ele está à beira do caminho, à margem, porque a condição que ele experimentava de vida com a sua cegueira, para aquela cultura, para aquele povo e para aquela época, era uma condição que o colocava à margem, porque esse era o destino de pessoas que carregavam na vida uma espécie de limitação de qualquer ordem. Então, cegos, paralíticos, coxos, todos esses homens, no tempo de Jesus e na cultura de Jesus, eram homens e mulheres que estavam fadados a viver à margem da sociedade. Bartimeu estava ali à margem da sociedade, à beira do caminho, e a sua curiosidade faz perguntar o que está acontecendo. E alguém tem compaixão desse homem, porque um homem como ele, o simples fato de alguém responder a pergunta já é uma demonstração de compaixão para aquela cultura e para aquela época, sabe? Essa gente era uma gente invisibilizada. Está aí uma outra constatação muito angustiante da vida, né? Como nós invisibilizamos pessoas, ou às vezes somos invisibilizados aos olhos dos outros, por razões diversas. E é muito ruim a gente ser invisibilizado, né? Você viver com a sensação de que ninguém te vê. Sabe quando você está num lugar e parece que ninguém te notou? Não é que você quer ser o centro das atenções. Você só quer ter a sensação de que outros sabem que você existe. Essa espécie de inexistência existencial, essa passagem pela vida que faz com que nós tenhamos a sensação de que nós somos invisíveis aos olhos dos outros, aos olhos de quem nós amamos, aos olhos de quem importa para a gente, ela é muito ruim, ela faz muito mal à nossa alma, né? E aqui está um homem que já devia, penso eu, estar acostumado com essa invisibilidade. Era um sujeito que sabia que se ninguém respondesse, a vida dele ia seguir, porque essa era a história dele. Mas alguém teve compaixão, a menor das compaixões, de simplesmente responder a ele dizendo, é Jesus quem está ali. E essa resposta foi suficiente para que o Bartimeu revelasse a todos ali uma espécie de grandeza na sua percepção da vida que a maioria não tinha. Porque quando esse homem ouve que é Jesus que está passando por ali, ele resolve participar daquela festa. Mas ele resolve participar daquela festa, veja você, de um jeito muito peculiar. Porque ele resolve participar daquela festa não como um que se ajunta à multidão sem nem saber o que está acontecendo. Ele resolve participar daquela festa como um que entendeu quem de fato era aquele que passava por ali. E por que eu digo isso? Porque quando esse homem, que era cego, ouve que é Jesus quem passa por ali, ele se põe a clamar, a gritar, não dizendo, Jesus Nazareno, tenha compaixão de mim, mas dizendo, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E esse é o momento em que a história fica muito interessante para os leitores de Lucas, ou de Marcos, ou de Mateus, que são os três evangelistas que narram esse fato. Porque, na verdade, essa história é uma provocação em relação àquela pergunta que eu fiz no começo dessa conversa. Será que a gente passa por essa vida conseguindo perceber aquilo que é essencial? Ou será que o essencial, que, como diria o Pequeno Príncipe, é invisível aos olhos, está aí sem que a gente possa contemplar? Esse sujeito, que não conseguia ver pelas suas limitações físicas, começa a gritar, dando à multidão a certeza de que ele sabia quem era Jesus.
Filho de Davi é o que ele clama. Filho de Davi é um título messiânico. Era uma expressão que os judeus usavam para designar a esperança que eles tinham na chegada de um Redentor. Porque, desde os tempos do Antigo Testamento, havia para aquele povo exatamente essa expectativa, de que em Israel surgiria um filho de Davi, um descendente de Davi, que redimiria aquele povo das lutas, das opressões, dessa fase conflituosa, sabe, de ser acachapado o tempo todo. Então, filho de Davi era essa expressão que designava a esperança que aquele povo tinha de encontrar um Redentor. E eu acho isso muito interessante, porque se a gente parar para pensar na nossa vida, a constatação mais importante que a gente precisa fazer é exatamente essa, né? De que a gente precisa de um Redentor. Todo mundo que vive com a menor das atenções consegue perceber que, com todo respeito a cada um de vocês, ninguém dá conta de si, certo? A gente não dá. A gente simplesmente não dá. A gente tenta se aperfeiçoar nesse gerenciamento da vida. A gente tenta evoluir. A gente tenta potencializar as nossas forças, minimizar as nossas fraquezas. Mas a gente não dá conta da gente. Ponto. A vida é muito complexa para que a gente dê conta de tudo aquilo que a gente precisa para viver. E quanto antes a gente percebe isso, mais chance a gente tem de viver melhor dali para frente, certo? Então, quanto antes a gente admite que a gente não dá conta de todos os nossos dilemas, que a gente não tem todas as soluções para os nossos problemas, quanto antes a gente admite que há questões que a gente atravessa para as quais as ferramentas de resolução não estão dentro da gente, quanto antes a gente admite cada uma dessas coisas, antes a gente terá a chance de fazer uma espécie de virada existencial que possibilitará que a nossa jornada seja melhor. Todo mundo precisa de um filho de Davi, de um Redentor. Só que nem todo mundo se dá conta disso. Tem gente que acha que consegue bater no peito e dizer, daqui para frente está comigo. E essa é uma doce ilusão. Agora, tem gente que sabe que precisa de um filho de Davi, mas que está por aí tateando no escuro, tentando bater em cada porta, olhando não apenas para pessoas, mas para coisas, e projetando nessas coisas ou nessas pessoas essa figura do Redentor, daquele que dará conta da sua existência. Então, quanta gente se frustra na vida, porque aposta em algumas coisas que não dão conta de redimir a nossa existência, como se essas coisas fossem potenciais redentores da nossa jornada, e elas simplesmente não são. E aqui está um homem que olha para Jesus e diz assim, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele percebe, sem ver, o que muita gente que consegue ver ainda não percebeu, que em Jesus de Nazaré, e só em Jesus de Nazaré, a gente tem a possibilidade de encontrar aquele que é capaz de nos redimir de tudo aquilo que nos aflige, nos angustia. E parece que a história está então se encaminhando assim para um desfecho bonito, né? Está aqui um homem no seu lugar, clamando por Jesus, reconhecendo que Jesus é o filho de Davi e clamando por compaixão. Só que porque a história não é bonitinha, a história da vida, minha, sua, assim, ela está sempre acrescida de capítulos mais complexos, algo muito inusitado acontece. Tenta visualizar aqui comigo. Tem um camarada na sua, sem atrapalhar ninguém, à margem do caminho, clamando, dizendo, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele só está pedindo isso. E aí tem uma multidão que está seguindo Jesus, pasme você, e que resolveu abafar essa voz. Percebe a incoerência da história? Tem um cara que quer se encontrar com Jesus, e tem uma gente que segue Jesus e que está dizendo, fica quieto, para de falar, ele não vai te ouvir. Lembra quando eu falei ainda há pouco, desse problema da gente invisibilizar os outros? Então, o problema da gente invisibilizar os outros é que nessa experiência, da gente ir diminuindo os outros e tornando os outros invisíveis, a gente vai subtraindo dos outros direitos que são deles, iguais aos nossos. É impensável, né, imaginar que alguém pode se colocar nesse lugar de olhar para uma pessoa e dizer, não vai falar com Deus não tem nada para falar com você. Porque no fundo é isso que está acontecendo na história, né? O camarada quer falar com Jesus e o povo que segue Jesus está dizendo não vai não. Ele não tem tempo para te ouvir, você não.
Tem toda uma outra galera aqui que Jesus precisa atender. Tem outras conversas mais importantes que ele precisa ter. Tem outras demandas. Há outras pessoas que são mais importantes do que você. Essa gente aqui é uma gente que merece a atenção de Jesus, você não. É uma loucura. E se a gente parar para pensar, é uma loucura que se repete na história, sabe? Porque quantas vezes na vida, pensa aí no seu lugar, quantas vezes na vida nós experimentamos obstáculos que nem deveriam existir na nossa jornada com Deus, sabe? Eu não estou dizendo que a vida devia ser uma jornada sem obstáculos. Bem, idealmente seria maravilhoso se fosse, mas é impossível. O que eu estou dizendo é que há obstáculos que não deveriam existir, porque há obstáculos que são impensáveis. Então, você imaginar que uma pessoa vai olhar para uma outra e vai dizer assim, faz a sua oração não, meu querido. Deus está ocupado com outras coisas, não vai te ouvir. Pensar que tem gente que se presta a esse papel, sabe? De abafar vozes. Deixa eu falar uma coisa para você. Sempre que você se deparar com alguém com sede de Deus, com fome de Deus, sempre que você se deparar com alguém que tem a mínima vontade de encontrar em Jesus esse Redentor, abra espaço para essa pessoa passar. Encoraje essa pessoa, empurre essa pessoa para perto de Jesus. Dê atenção às palavras, sabe, que você oferece como resposta a essa partilha que a pessoa faz, porque às vezes as nossas palavras são repelidoras desses encontros. Ora, não que Jesus não possa encontrar essas pessoas, ele vai se encontrar com Bartimeu, a gente conhece aqui a história, não é spoiler não, né? Ele vai se encontrar. Mas, às vezes, esses obstáculos só tornam os encontros mais desafiadores, mais difíceis, mais custosos. Os obstáculos que a gente coloca na vida, às vezes, eles criam marcas e fissuras, sabe, na história das pessoas, que muitas vezes são difíceis de serem superadas, apagadas. Então está aqui o Bartimeu clamando, e está uma gente abafando. Só que tem um negócio, vê se não é assim. Quando a gente para diante de um obstáculo, há duas coisas que a gente pode fazer. Voltar ou ultrapassar, certo? E eu não estou tentando aqui transformar a vida numa experiência simplista de vai lá que é fácil. Eu estou só lembrando você de um negócio que você sabe. Quando a gente quer muito uma coisa, a gente faz o que for preciso para a gente enfrentar o que for necessário para chegar onde a gente quer, não é isso? E é assim. E o Bartimeu é esse sujeito. Porque quanto mais a multidão tentava abafar a sua voz, mais alto ele gritava. Então, o Bartimeu é a representação dessa gente que olha para os obstáculos da vida e diz, eu vou avançar. O Bartimeu é um retrato desse tipo de pessoa que nós nem sempre somos, mas que nós sempre podemos ser. Que é essa gente que olha para as adversidades, para as lutas e diz assim, eu não vou retroceder, eu vou avançar. Essa é uma das coisas mais bonitas da fé, sabe? Eu nasci na igreja, minha vida toda vivida dentro do Evangelho, e eu, há 17 anos, estou nesse lugar de cuidar de gente como pastor. E você sabe que as coisas mais bonitas, na minha opinião, dessa jornada pastoral, elas não estão nas grandes descobertas teológicas que a gente faz, nos grandes congressos que a gente participa, nos grandes encontros, dos grandes ajuntamentos. Para mim, as coisas mais bonitas na jornada pastoral estão nas conversas triviais que eu tenho com pessoas que, no meio da sua dor e em meio a lágrimas, dizem assim, pastor, eu não vou desistir, eu vou adiante, vou em frente. Isso é muito potente, sabe? Você vê as pessoas olhando para os obstáculos, para os desafios, que às vezes vêm na figura de outras pessoas, mas às vezes se apresentam na figura de circunstâncias, e elas dizem assim, vou avançar, não vou desistir. Está difícil, está custoso, estou lutando, mas eu vou em frente. E eu queria dizer isso a você nessa manhã, sabe? Pode estar difícil, pode estar custoso, você pode estar lutando, inclusive, com pouca força, mas vai em frente, cara. Que outra alternativa você tem? De permitir que todas essas vozes que às vezes se levantam para dizer não vai, sejam capazes de impedir você de avançar para o alvo que você tem. Às vezes a gente dá importância demais para coisas que deveriam ter valor de menos na nossa vida. E aí a gente permite que vozes que não deveriam ser as mais importantes deem o tom da nossa jornada. A gente olha para algumas conversas que deveriam entrar e sair, a gente permite que elas façam morada dentro da gente. Há muito barulho ecoando dentro da gente que não devia estar mais aqui.
Eu sei que não é simples administrar isso, mas eu acho que se minimamente a gente tratar como possível administrar isso, talvez a gente tenha mais sucesso dessa empreitada, sabe? Eu olho para o Bartimeu e eu tomo no Bartimeu um exemplo de vida que eu preciso carregar para mim. De um sujeito que olha para uma multidão, era ele contra uma multidão. Ele de um lado, deitado, sentado, ali à beira do caminho, gritando sozinho, e tinha uma multidão fazendo coro, inclusive dos discípulos de Jesus. É descomunal a força, sabe? Mas cada um que sabe o desejo que tem dentro de si de chegar no lugar que quer chegar, certo? De modo que pode ser o mundo inteiro gritando em coro contra mim. Se eu tenho a certeza de que eu preciso chegar do outro lado, eu vou buscar dentro de mim uma força que o mundo não vai ser capaz de abafar. Aí está aqui o Bartimeu gritando mais alto. Aí vem Jesus, que entra nessa história, manda, sabe, aquele cortejo, aquela caminhada, parar um pouquinho, olha para algum discípulo que deve ter ficado muito constrangido e diz assim: chamem o Bartimeu, chamem esse homem. Deve ser muito constrangedor, né? Perceber que às vezes você está na contramão da direção de Jesus. Porque toda aquela gente que estava abafando o Bartimeu era uma gente que se julgava na mão de Jesus e não na contramão de Jesus. Eles tinham certeza de que eles estavam ali dizendo para o Bartimeu ficar quieto porque Jesus faria o mesmo. Engraçado como as nossas certezas às vezes nos afastam de Deus, né? Cuidado com essas certezas que você tem o tempo todo, de achar, sabe, que a leitura que você faz é a leitura que Deus faria. Para um pouquinho, pensa um pouquinho, avalia. Porque eles estão dizendo: Bartimeu, fica quieto, e Jesus resolve dizer: chamem esse homem. E aí, quando ele é chamado, Jesus faz a ele uma pergunta que é das perguntas mais bonitas que Jesus costumava fazer. Jesus pergunta assim, ó: o que você quer que eu faça com você? O que você quer que eu faça com você? Jesus perguntou isso outra vez para um homem paralítico junto ao tanque de Betesda. Jesus perguntou isso outra vez para um outro sujeito que era cego. O que você quer que eu faça com você? Sabe por que essa pergunta é importante? Porque essa pergunta faz com que a gente se responsabilize pelos desejos que a gente tem. E faz com que a gente verbalize esses desejos que a gente tem, para que a gente escute aquilo que está dentro da gente e assuma esse lugar de dizer: eu quero, eu vou nessa direção. O que você quer que eu faça com você? Jesus podia simplesmente presumir, né? Tem um camarada ali, cego, à beira do caminho. Jesus, filho de Deus, você quer ser curado da sua cegueira, né? Ele podia presumir, certo? E não é nenhuma questão aqui de presumir. Sim, se Jesus é quem a gente diz que ele é, assim, Jesus simplesmente sabia o que aquele homem queria. Mas Jesus pergunta. E não é porque Jesus precisa ouvir, é porque a gente precisa ouvir qual é o nosso desejo. Nem todo mundo quer se ver livre do seu mal, sabia? Às vezes a gente reclama de uma situação. Aí quando a gente tem a possibilidade de mudar aquela situação, a gente fala: acho que eu não vou mudar não. Já estou acostumado, já sei fazer. Não é isso? E a gente está lá, se queixando. Aí vem a possibilidade da gente jogar aquilo para o alto. E a gente se percebe apegado àquele negócio que a gente chamava de o nosso mal, mas virou o nosso mal de estimação. A gente já sabe lidar com aquilo, sabe? Sabe quando a disfunção vira norma? Já sei lidar, com tanto tempo que eu estou lidando com isso. Aí vem Jesus e desconcerta a gente nesse lugar, porque Jesus diz assim, ó: o que você quer que eu faça com você? O que você quer, Bartimeu? Fala o que você quer, expressa o que você deseja, coloca para fora, veja se você consegue se escutar. Você sabe que tem uma outra história que eu citei ainda há pouco, que é muito interessante nesse sentido. Quando Jesus vai curar o camarada no tanque de Betesda, Jesus pergunta para ele assim, ó: o que você quer que eu faça? A mesma pergunta que ele fez para o Bartimeu. Depois você pode olhar o texto. O camarada responde dizendo assim, ó: é que não tem ninguém que me coloque no tanque quando a água é movida pelo anjo. Percebe que ele não respondeu o que Jesus perguntou? A pergunta não é: tem alguém que te ajude? A pergunta é: o que você quer que eu faça? E às vezes a gente vai para esse lugar, né, de fugir da resposta porque a gente não quer encarar a realidade, ou porque a gente acha que o que precisa ser feito não é esse confronto com o nosso desejo, é um olhar para fora, para a gente responsabilizar os outros, o mundo e tal. Jesus está olhando para o Bartimeu e está falando assim: o que você quer? E ele tem a coragem de responder. Ele diz assim: eu quero ver. É porque há lições que estão nas entrelinhas, né?
Eu não fico imaginando Jesus, mas eu fico imaginando Lucas escrevendo essa história e pensando assim, Bartimeu, você ainda está cego, mas você já viu. Essa gente que vai ler o que eu estou escrevendo é que talvez não tenha conseguido perceber ainda o que você já viu. Você enxergou, ele é o filho de Davi. O milagre vai até acontecer, mas esse homem já tinha visto que era essencial. Bem, aí Jesus o cura, porque eu não sei como você vê Jesus, mas eu particularmente vejo Jesus como a expressão desse Deus que tem todo o interesse de atender os nossos desejos com misericórdia, não os nossos desejos caprichosos, assim, sabe, egóicos, infantis, mas esses desejos que são a percepção das nossas necessidades. Eu vejo Jesus como esse Deus que tem esse interesse. Por isso que eu acho esse momento que foi feito aqui, antes da mensagem, um momento tão especial da liturgia, sabe? De você vir, sair do seu lugar, se movimentar. Eu falo isso lá na comunidade. Eu falo, vem aqui para a gente fazer uma oração. Não é porque vai ter uma oração que vai ser aqui na frente, se você estiver aí atrás você vai perder, não. É só para você perceber como você se movimentar é importante. E é só para você perceber também que tem outras pessoas que estão se movimentando, cada qual em busca do seu desejo. E esse símbolo é tão bonito, sabe, de alguém estender as suas mãos e orar por você, porque isso aqui é a dramatização dessa verdade gloriosa que é em Jesus. A gente encontra um Deus que tem todo o desejo de nos abençoar nas nossas necessidades, de ouvir as nossas orações e de transformar a nossa vida. Então está o Bartimeu respondendo a Jesus, dizendo, eu quero ver. E Jesus devolve a visão a esse homem. E a história acaba aí, com um homem que passou a ver, mesmo que antes de ver, ele já tivesse enxergado aquilo que verdadeiramente era essencial à vida. Então, qual é a minha oração e qual é o meu desejo nessa manhã desse domingo chuvoso no Rio de Janeiro, um dia em que se faz valer a canção Cariocas Não Gostam de Dias Nublados? Não é isso? Essa chuvinha, esse negócio assim meio... Qual é a minha oração e qual é o meu desejo? A minha oração e o meu desejo é para que nessa caminhada da vida você tenha, a curiosidade de se levantar de onde você está para saber o que está acontecendo e se movimentar. 2, a sensibilidade de continuar percebendo que Jesus é o filho de Davi, o redentor da sua vida. 3, a maturidade de jamais se colocar no lugar de ser um abafador de vozes. E 4, a audácia, a ousadia de quando Jesus perguntar a você, o que você quer? Você ter a coragem de dizer, Senhor, eu quero isso. Porque pode acreditar, das mãos dele, esse Deus rico, compassivo e bondoso, sempre há milagres mil para o meu coração e para o seu coração. Não passem por essa vida sem enxergar aquilo que é essencial e que às vezes está invisível aos olhos. Percebam, as coisas mais importantes da vida estão às vezes mais perto da gente do que a gente imagina. A maior delas, Jesus é o nosso Redentor, filho de Davi, aquele que tem compaixão da gente. Sabe, que essa comunidade, nesses 24 anos, continue a ser uma comunidade que aqui, a partir daqui, sinaliza às pessoas que passam por essa casa tão aconchegante e linda, que Jesus é o filho de Davi, aquele que tem compaixão de todos nós. Que vocês continuem a caminhar aqui de tal forma que, no que depender de vocês, ninguém que entrar por essas portas tenha a sua voz abafada, mas cada um tenha a sua voz potencializada para que Jesus encontre esses corações aflitos, como encontrou um dia o meu coração e o seu coração. E que as necessidades de vocês sejam sempre expostas ao Cristo, que mesmo conhecendo aquilo que se passa dentro da gente, quer ouvir dos nossos lábios o que você deseja. Qual é o seu desejo? Expresse a Jesus, porque você pode ter certeza, Ele visitará você com graça, compaixão e misericórdia. Vamos fazer uma oração? E aí eu queria que você respondesse aí no seu lugar, em oração, a essa pergunta. O que você deseja nessa manhã? Faça uma oração aí no seu lugar. Apresente a Jesus o seu desejo. Imagina que o Cristo está passando por aqui. Está aqui entre nós, né? Mas imagina que a gente está exatamente naquele cenário. Jesus passando. E aí você está dizendo assim, é Jesus que está aí? Então eu preciso falar com Ele. Faça a sua oração ao filho de Davi.
Então, se existe algo que você precise colocar diante do Senhor em oração, faça isso nesse momento. Senhor, Filho de Davi, nosso Redentor, o meu desejo nessa manhã é para que essa comunidade continue a ser um farol de esperança aqui na Barra da Tijuca. O meu desejo é o de que cada pessoa que entrar aqui encontre em Jesus a possibilidade de redenção de todos os seus dilemas, das suas angústias e do vazio que resolveu fazer morada no coração de tanta gente. O meu desejo, Jesus, é que a gente consiga continuar a ver aquilo que é essencial, que a gente não perca o que é mais importante, que a gente não se distraia, mas que a gente consiga perceber aquilo que na vida é essencial à jornada de cada pessoa. Faça dessa comunidade o que essa comunidade já tem sido há 24 anos, que ela continue a ser esse espaço de acolhimento de gente que deseja se encontrar com Jesus para ver a sua vida transformada. Que o Senhor cerque essa gente com graça, misericórdia e bondade. E que tudo o que eles fizerem aqui, nos próximos 24 anos e nos outros, seja feito para honrar esse Jesus que tem passado pelas ruas da nossa cidade, que tem passado pelos cantos desse mundo, restaurando vidas e transformando corações. Obrigado por essa manhã junto dos meus irmãos e irmãs, e atenda a desejos sinceros dos corações que se abrem a Ti. É o pedido que eu te faço, em nome e por amor de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém.